O que lhe vem à mente quando você pensa em pratos típicos da Bahia? Provavelmente você pensou em um desses deliciosos pratos, o acarajé, o vatapá de camarão ou caruru, não é mesmo? Resistir à comida baiana não é fácil, dá água na boca só de pensar. E melhor que pensar é degustar. Então assista este vídeo até o final e aprenda a fazer estes dois pratos típicos da Bahia, o vatapá e o caruru, para acompanhar o acarajé que ensinei a fazer no vídeo anterior. Para o preparo das duas receitas e mais o caldo de camarão, eu usei os seguintes ingredientes: azeite de oliva, 10 dentes de alho, 2 cebolas, 1 talo de alho poró, 3 talos de aipo, 1 pimentão de cada cor, 2 tomates, 1 cenoura, 50 gramas de gengibre, 750 gramas de camarões inteiros, com cabeças e casca, coentro, sal a gosto, pimenta do reino, 8 pães amanhecidos, 250 gramas de castanhas, 250 gramas de amendoim torrado, 400 ml de leite de coco, noz moscada, páprica e cúrcuma em pó, azeite de dendê, 800 gramas de quiabo e pimentas a gosto. Estes ingredientes são para as 3 receitas, então o melhor é deixar tudo cortado e dividido em porções, pois vai facilitar muito o preparo. Eu começo o preparo desta receita dividindo os 8 pães em pedaços, desta forma, e depois eu vou adicionar leite de coco para umedecer estes pães. O vatapá é basicamente um purê que pode ser preparado à base de pães dormidos, mas também pode ser usadas farinha de trigo, farinha de mandioca e farinha de milho, entre outros. Há também opções de vatapá com peixe fresco ou galinha, e os ingredientes que fazem toda a diferença nesta receita é o azeite de dendê, o camarão seco e o leite de coco. Eu adicionei uma lata de 400 ml de leite de coco aos pães, e mais uma medida da mesma latinha de água. E depois eu deixo estes pães descansando até ficarem bem moles. Enquanto isso eu preparo os temperos no liquidificador. Aqui eu adicionei metade dos legumes mencionados anteriormente: pimentões, aipo, cebola, coentro, gengibre, alho poró, mais pimentão de outra cor, castanhas. Esqueci de filmar, mas coloquei tomate e cenoura também, amendoim torrado e 100 gramas de camarão. Aqui é usado camarão seco, mas eu não encontrei onde eu moro, então eu usei o camarão fresco mesmo, refogado, e fiz um caldo de cascas e cabeças de camarão, para intensificar o sabor. Inclusive o link para o vídeo do preparo completo deste caldo vai estar na descrição deste vídeo. Este caldo fica muito saboroso e tem um segredo para extrair o sabor que conto no vídeo completo. Inclusive, este caldo é usado como base para fazer o bobó e o risoto de camarão, que fica delicioso. E também tem receita aqui no canal, e o link vai estar na descrição deste vídeo. Além do vatapá, caruru, bobó e do risoto, este caldo pode ser usado para mais outras receitas que você quiser intensificar o sabor. Agora eu bato todos estes ingredientes no liquidificador até obter uma pasta bem cremosa e homogênea. O vatapá é um prato típico da culinária afro-brasileira, sendo muito conhecido na Bahia, especialmente a versão de camarão. Mas é também muito popular no Amazonas, no Amapá, no Pará, no Maranhão e em Rondônia, onde a receita sofre algumas variações. Agora eu vou bater os pães umedecidos no liquidificador. Não precisa lavar o liquidificador depois de bater os temperos, porque no final as duas partes vão se misturar de qualquer forma. Agora eu esquento uma colher de azeite de dendê numa panela, e em seguida adiciono o alho e a cebola cortada em cubinhos, deixo refogar um pouco, e então adiciono o creme que obtive batendo os pães com o leite de coco no liquidificador. Depois de acrescentar este creme à panela, eu mexo ele continuamente, para não grudar no fundo da panela ou criar grumos. E logo em seguida eu acrescento metade do creme dos temperos, que bati no liquidificador com camarão. E a outra metade deste creme eu vou usar para fazer o caruru. Agora eu adiciono os temperos em pó. Começo adicionando a páprica. E sempre mexendo bem o creme. Logo depois eu acrescento um pouco de cúrcuma e noz moscada. Neste ponto você pode adicionar uns 100 ml de azeite de dendê, ou mais se preferir. Eu não adicionei no começo do cozimento, porque o dendê fica mais saboroso se não for muito aquecido.
Assim ele vai ficar mais alaranjado e mais intenso em sabor. Agora eu adiciono um pouco de sal e continuo mexendo, até ele engrossar e ficar no ponto que eu quero. O ponto depende do seu gosto. Tem gente que prefere ele mais grosso, a ponto de você pegar ele com uma concha, virar e ele não cair. Já outros preferem um creme mais fino. Este é o ponto que eu gosto, quando raspo a concha na panela e dá pra ver o fundo da panela, como se ele estivesse desgrudando. E quando ele esfriar vai ficar um pouco mais grosso. Se quiser, adicione camarões secos no final para decorar. Agora eu vou preparar o caruru, e para isso eu vou usar este quiabo, que eu finalmente consegui encontrar onde eu moro, o que não é nada fácil. Eu comprei ele congelado numa loja especializada em produtos asiáticos. Eles tinham fresco também, mas era mais que o dobro do preço. Para fazer o caruru, o quiabo é geralmente cortado em pedaços bem pequenos, primeiro cortado em cruz e depois fatiado. Mas neste caso eu não vou deixar os pedaços tão pequenos, vou cortar eles na metade desta forma, e depois fatio eles, assim. Se você quiser diminuir a baba do quiabo, antes de fazer o caruru, coloque-os em uma bacia. Acrescente o suco de um limão ou uma colher de sopa de vinagre e deixe de molho por pelo menos 20 minutos. Depois, é só secar com um pano de prato limpo e prosseguir com o preparo. Agora eu esquento um pouco de azeite numa panela, e em seguida eu acrescento um pouco de alho e refogo junto com a cebola. Depois eu adiciono o alho poró. Deixo refogar um pouco. Logo em seguida eu adiciono os quiabos picados, junto com o gengibre, e então deixo alguns minutinhos no fogo baixo para dar uma leve refogada. Eu também adicionei um pouco do pimentão laranja que sobrou da receita do batido de temperos, mas não é necessário. A receita de caruru é rica em vitaminas e antioxidantes, e possui propriedades anti-inflamatórias, pois o quiabo é rico em vitaminas A, C e do complexo B e antioxidantes, além de diversas propriedades anti-inflamatórias que dão um suporte a mais para o sistema imunológico. Agora eu adiciono a outra metade dos temperos, que bati no liquidificador com as castanhas e camarões, dou uma mexida para misturar bem todos os ingredientes. Depois eu abaixo o fogo, tampo a panela e deixo cozinhar por uns 30 minutos, mexendo sempre para não queimar. Para finalizar, adicione um pouco de azeite de dendê e camarão seco para decorar. Popular em todo o Nordeste brasileiro, o caruru é um prato típico da culinária baiana e evidencia as influências africanas e indígenas na nossa gastronomia. E este delicioso prato é um dos principais acompanhamentos do tradicional acarajé da Bahia. Além de ser um clássico da culinária regional baiana, a receita do caruru é extremamente nutritiva e leva ingredientes de grande importância cultural e histórica no Brasil, como o azeite de dendê e o quiabo. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like. E se inscreva no meu canal para ser notificado assim que eu postar novos vídeos, com mais dicas e receitas como esta. Obrigada por assistir!